Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui a Paula Queiroz, que é diretora de marketing da Zeiss Vision Care. Paula, obrigado. Depois de tanta conversa via LinkedIn, agora estamos aqui presentes. Obrigado demais pelo tempo. Obrigada, Mineiro. Sabe que eu sou sua fã, já falo com você no LinkedIn há anos, sempre agradeço. Acho que vocês têm uma coisa de divulgar e de perpetuar essa mensagem de growth para muita gente. Vocês me formaram, vocês formam muita gente e, cara, isso é muito grande o que vocês fazem. Parabéns. Assim. Muito legal. Inclusive, eu vou entrar depois nessa história do growth na sua vida aqui. Mas eu acho que uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas, especialmente as que a gente mais trombou online do que presencial, é conhecer um pouco da vida dela, porque isso abre brecha para fazer 200 perguntas aqui. Me conta um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, que aí eu já vou ter uns pontinhos aqui para te perguntar. Beleza. Bom, eu tenho mais de 20 anos de carreira. Começou com 12, 13? Não, um pouquinho mais, 13 e uns meses. Cara, eu sempre trabalhei em comunicação. Eu comecei a faculdade fazendo jornalismo, porque eu gostava de escrever. E eu acho que é o que me traz o storytelling para dentro da minha carreira. Assim. Eu, muito rápido, fui trabalhar em agência. E dentro desses 20 e poucos anos, eu sempre tive ou em marketing de grandes empresas, ou em agência trabalhando como planner. Né? Então, eu trabalhei Grupo Pão de Açúcar, eu trabalhei na Unilever, eu trabalhei na Kavak, que é uma startup mexicana. Atualmente estou na Zeiss. Trabalhei na Ogilvy, trabalhei na Cheil, que é a agência sul-coreana. Então, eu tenho sempre essa visão generalista, sempre no mercado de comunicação e marketing. E, hoje em dia, à frente da Zeiss Vision Care. Boa. A Zeiss você começou oficialmente há 4 dias, é isso? Basicamente, acho que umas 72, 96 horas e já and counting. Boa. Eu até queria entrar um pouco nessa história da Zeiss aí, muito como até mais especulativo ali, o que você já está vendo, algumas expectativas e tal. Mas vamos começar do começo. Eu defendo muito aqui no GLA uma lógica de fundamentos, né? Então, antes da gente ficar pirando demais nas coisas brilhantes ali, a gente olhar para as coisas que são muito estruturantes, que duram muito tempo. E você, né, por ter ficado muitos anos em branding, comunicação de um modo geral, a minha pergunta é a seguinte: o que são fundamentos de branding, comunicação, que desde o início você entende que são muito sólidos, que se mantêm, que a gente deveria ficar de olho? E a outra também, o que já é talvez uma prática, uma política, algo meio antigo que, dado que mudou nos últimos anos, não faz mais sentido? Cara, eu acho que fundamento é meio óbvio, mas eu acho que tá meio em desuso. Assim, eu acho que a marca tem que ter muito claro quem ela é. Isso tem que ser consensado, isso tem que estar todo mundo na mesma página. Eu acho que assim, a empresa tem que ter muito claro o que é o brand book. Eu acho que a gente vive uma época de muitas mudanças. Então, tem muita marca querendo mudar de acordo com os modismos ou com as dores do mundo. E isso é difícil. Você não vai mudar seu nome, né? Quer dizer, você pode mudar seu nome. Lógico. Mas você não vai mudar o seu mapa astral, como eu sempre brinco. Mas assim, cara, é muito importante você saber quem você é. É muito importante você saber para o que você veio. É muito importante você saber qual é a sua especificidade. Vão chegar novos players, alguns vão direto com você, alguns vão abrir novas frentes de mercado, mas a marca, ela sempre precisa estar estruturada dentro dela mesma. Assim, eu acho que é isso que é o mais importante. Pausa nesse episódio incrível pra gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro, nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feita pela nossa queridíssima Cafeinarme. Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental. Seja pro esporte, para trabalhar, pros estudos, resumindo, para tudo. Utilize o nosso cupom DGPodcast. A nossa segunda patrocinadora é a Fikion, uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use, do marketing, vendas até o financeiro. Se você quer automatizar os processos e ter os dados fluindo entre as suas ferramentas, a Fikion é a plataforma ideal. E com um diferencial muito grande das outras ferramentas que a gente vê por aí. O time deles vai construir as integrações para você e num tempo bem curto. O nosso terceiro patrocinador é a Fester, uma plataforma que oferece design para assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável pela nova identidade aqui do Deep Growth e todos os desdobramentos em social media, em Thumb, em YouTube, Spotify e tudo mais.
A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custo, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Na descrição aqui embaixo está o link para encontrar todos os nossos patrocinadores. E aí você me pergunta no desuso, eu acho que, cara, as marcas têm que parar de achar que só elas falam delas. O mundo hoje, ele é completamente aberto a criadores, a mensagens. Você não é mais dono da sua mensagem, você não é mais dono da sua construção de mensagem, você não é mais o único ponto de partida dos seus canais. Cara, marcas são coisas vivas, orgânicas, que estão na minha boca, estão na sua boca, estão na boca do povo e por aí vai. Eu acho que é difícil controlar isso, é difícil perder essa autonomia, mas é importante. É o mundo para onde ele vai, é o mundo como ele é hoje em dia. Boa. Do primeiro ponto, quando você fala do saber o que a marca, o que ela é, a mensagem dela e tal, você trabalhou em agência há muito tempo, né? Quão claro as marcas tinham isso quando chegavam para vocês trabalharem, sabe? Cara, nem sempre. E é por isso que eu falo que é o ponto de partida, assim. Como é que você pega uma marca que é Samsung, que é produto? Uhum. Cara, é qualidade de produto, é tecnologia, e você tenta e mantém isso. E eu lembro que sempre falavam para mim assim, a gente precisa deixar de ser produto para ser experiência. Gente, mas a experiência que vocês têm é no produto. É aí onde vocês ganham, como é que fala? É aí onde vocês ganham empatia, é aí que o mercado de vocês cresce. Eu acho que as marcas elas vêm muito, muito pressionadas por modismos. Eu acho que muitas vezes a gente tem medos, né? Isso vai mudar e eu vou ficar obsoleto. E não necessariamente, né? A não ser que você tenha um posicionamento completamente fora do mundo de hoje, completamente excludente, você dificilmente não tem o seu espaço. Eu acho que é super importante, eu acho que a gente tem que ser fiel. Tipo, Volvo é segurança, né? A vida inteira. Legal, mantenha-se assim, né? É importante isso. Mas uma vez que a gente tem, por um lado, o mundo mudando e a gente talvez tem que ficar resiliente à essência e tudo mais, por um lado. E por outro, até um pouco do que você falou que, agora não sou eu mais quem controlo tanto a minha narrativa, e sim, eu tenho uma narrativa inicial, mas como ela desdobra no mundo é diferente. Qual que é o meio do caminho aí entre o que tipo de exercício você costuma fazer com as empresas, com as marcas e tal, para entender que eu tô sendo teimoso ou resiliente? Ou eu tô mudando rápido demais ou eu tô me adaptando bem rápido demais, sabe? Eu acho que, cara, você tá muito perto do teu consumidor. Se ele não te reconhece mais, se rola aquela esquizofrenia, se rola aquela desempatia, aí você tá indo rápido demais, aí você tá se afastando muito da tua essência, né? Eu acho que a gente sempre tem que ter esse carinho, a gente tem que sempre ter esse cuidado, olhar as pessoas e falar, cara, eu ainda falo com a mesma pessoa, essa pessoa tá mudando, né? Eu estou acompanhando a mudança dela, legal, social, mas eu ainda falo com ela ainda interessa para mim, ela ainda é o meu core, ela tá perto, ela faz sentido, ou melhor ainda, eu faço sentido para ela, né? Então a gente tem marcas, cara, que eu acho que conseguiram transcender essa mudança muito bem. Acho que a Coca-Cola é uma marca que fez isso muito bem e faz isso muito bem, no sentido de quebrar um pouco essas barreiras, mas nunca subverter o que eles são. McDonald's, eu acho que faz um trabalho excepcional, assim, cara, de abrir, desde mudar os letreiros para o Mac, que é onde eu trago a simpatia, e não perdeu a essência. Você vai lá pedir o seu Big Mac, mesmo sanduíche, você vai pedir as coisas, a experiência parecida, e ele não deixou de mudar, ele não deixou de evoluir, ele não deixou de fazer as adaptações que eram importantes naquele momento. Boa. Quanto dessa experiência aí... Aliás, vou até ajustar a pergunta, né? Você passou por agência e por empresas muito grandes. Certamente cada um traz um tipo de aprendizagem diferente. Obviamente, quando você compõe e junta isso, é bem poderoso. O quanto que as agências hoje estão preparadas para ajudar as empresas nessa adaptação, ou o quanto que tem que ser um trabalho interno mesmo, sabe, da marca de liderar, e talvez a agência muito mais como um suporte ali?
Eu acho que as agências, elas ainda estão longe do business. E eu sempre falei isso. Assim, eu acho que as agências, elas precisam estar mais perto do que é o negócio do teu cliente. Tipo, cara, o que no fim do dia fecha a tua meta do mês? O que no fim do dia fecha a tua meta do ano? Porque, às vezes, é muito fácil também você criar uma coisa que é filosoficamente lindo, mas que... Cara, naquele momento ou naquele contexto, não ajuda o business a curto, médio e longo prazo. Né? Então, eu acho que as agências precisam estar mais perto disso, como eu acho que os clientes precisam estar mais perto de onde o mundo vai em termos de canais. Então, a gente está olhando para uma Web3, a gente está olhando para um monte de tendência de comunicação e mensagem que não necessariamente está chegando no cliente. Então, eu acho que as agências precisam muito dos insumos do cliente para trazer esse olhar de negócio e o que fecha o meu mês. E eu acho que os clientes precisam muito das agências para trazer esse banho de inovação e de disrupção e de atualização do que é o mundo hoje. Legal. E falando em inovação, porque para mim... Estava até um pouco mais para frente essa pergunta, mas aí para mim é o gancho perfeito disso que você falou. Eu quero gastar bastante tempo aqui na história da Kavak, porque é onde muito se aproxima do meu mundo e provavelmente da maior parte dos nossos ouvintes, espectadores e tal, né? Que é uma lógica de uma empresa super nova, super recente, tech, é mexicana, né? Se eu não me engano. Então, é global, mas ao mesmo tempo... deve ter um DNA bem diferente das antigas e das antigas não, das mais tradicionais, né? Exato. E quando você fala desse tipo de inovação e proximidade, o quanto que uma Kavak da vida tem isso já no seu DNA, assim, e aí meio que não preciso de uma agência, eu posso ter uma agência suportando, mas o fato disso ser muito inerente ao modelo, ao tipo de empresa, já traz isso, sabe? Eu acho que a Kavak, como a maioria das startups, elas vêm muito conectadas com as pessoas. Né? Elas não nascem de um processo, não necessariamente nascem de um processo fabril, ou não necessariamente elas nascem de um produto já predisposto. Muitas startups, elas nascem de um problema. É um problema que a gente identificou, é um problema que a gente viu, é uma solução que o mundo está precisando. E a Kavak é isso. Né? Eu acho assim, a Kavak hoje é a segunda maior startup da América Latina em valuation, só perde para o Nubank. Chegou nesse tamanho porque veio responder uma dor do consumidor gigante, que era o que a gente estava falando antes de começar. A venda e compra de carros seminovos é um problema. Né? E, assim, é um mercado gigante. Hoje no Brasil, a cada um carro novo, você tem 4 seminovos sendo comercializados. Né? Então, assim, é um mercado enorme, gigante, onde você tem uma série de problemáticas. Desde a avaliação incorreta do carro, má fé, assaltos, né? Pessoas que marcam de ver o carro e no final é uma armadilha. Problemas de documentação, problemas de registro. Assim, você tem uma gama de problemas em vários setores. Em setores mecânicos, em setores burocráticos, em setores de segurança básica e por aí vai. E a Kavak vem centralizar esses problemas em uma única solução. E isso é muito novo, porque nasce em cima do teu problema. E não porque, eu estou fazendo sabonete ou estou fazendo shampoo, nada contra, né? Mas eu não crio essa necessidade. Eu venho te responder a um problema que você traz. E isso é mais genuíno, né? Em geral, é mais verdadeiro, é muito mais conectado com as pessoas. Então, você vê já startups já participando do ranking das marcas mais valiosas do mundo. E não é só pelo trabalho ou pelo investimento. É porque as pessoas se identificam. Sim. Tipo, cara, isso aqui quer subverter um negócio que eu sempre achei errado. Isso aqui vem resolver, cara, problemas que eu tinha na hora de comprar e vender um carro usado. Então, eu acho que isso é o grande ponto de inovação. Óbvio que tem tecnologia, sim, óbvio que tem uma estrutura completamente horizontal, descentralizada, óbvio que tem uma inovação, mas eu acho que já nasce muito verdadeiro, já nasce muito próximo, já nasce muito, como é que fala? Já faz muito sentido desde o nascimento. É um problema tão latente, né? Que é fácil das pessoas entenderem que tem um potencial bom de resolver. Exatamente. Né? É o anti-herói com uma causa genuína, assim. Eu acho que isso é o lado mais legal.
O que chamou a atenção? Aliás, o que mais chamou a atenção para você ir para lá? Para você sair, vamos botar teoricamente, de um negócio muito mais tradicional e ir para uma tech grande assim? Eu acho que foi participar do momento da expansão da marca, porque eu não estava só numa startup, eu não estava só num modelo novo de compra e venda de carros seminovos. Eu participei muito dessa implementação de governança da marca entre os vários mercados. Uhum. Hoje a Kavak está no México, está no Brasil, Peru, Chile, Colômbia, Argentina, Turquia e Emirados Árabes. Caramba. Então, assim, você tem uma pluralidade de mercados, de necessidades, de consumidores, de códigos e de culturas gigante, aonde a gente tinha que criar uma unidade. Legal, né? Tropicalizações vão sempre acontecer. Ajustes mercadológicos, cara, super importante. Mas como é que eu, desde este princípio, mantenho e garanto que a gente seja uma marca? Uma marca global que consiga se adaptar a todos os mercados que ela vai. Então, o meu trabalho lá foi muito isso. Foi desenvolver os guides de marca, até onde você pode ir na tropicalização, aonde você já não pode mais ir, quais são os códigos, o que a gente é como essência e até onde eu posso me mexer para me adaptar para os mercados. Acho que isso foi assim, muito legal e foi muito rico. Como que... Porque de todos os países que você falou, todos são emergentes, né? Uhum. Qual que é a tese por trás disso e como que isso afeta o trabalho de marca propriamente dito? É trabalhar em mercados onde a necessidade da formalização desse business era importante, né? Mercados mais maduros, você não tem tantas dores, não tem tantos problemas, né? Então, a ideia era justamente, como eu tenho que resolver um problema, eu tenho que ir onde o negócio tem problema, né? Não vou resolver um problema na Espanha, vou resolver na Argentina, onde, né, também o mercado era extremamente informal. E eu acho que quando você trabalha com essa visão de emergente, você trabalha muito na relação de grana também. Porque o carro ele é um bem importante para mercados emergentes. Sonho, né? Ele é um sonho, ele é um investimento, ele é um ativo. Então, você não é só um ponto de comercialização. Você, de alguma forma, você cuida do dinheiro das pessoas para que ela faça a melhor compra para um bem que ela vai ficar 2, 3 ou 4 ou 5 anos e revenda melhor na hora de fazer essa troca. Então, tem uma questão de você manter o poder de compra da pessoa e você garantir a melhor compra na hora do desembolso, que é super importante. Na prática, né, o dinheiro ele passa a ser... Ele é muito mais valioso porque ele falta mais, né, para as pessoas. E quando você me fala isso, de fato me vem... Aí eu posso estar enganado, mas pela descrição não, que assim... O mercado auto, de um modo geral, no Brasil, ele é todo cagado, né? Da autoescola, a mecânica, a compra, a venda, a concessionária, sei lá, qualquer outro item aí. E aí a Kavak vem como essa solução e segurança, credibilidade e tal. Os problemas são parecidos nesse sentido em todos esses países? A maioria. A maioria. Óbvio que você tem algumas outras questões, por exemplo, no Brasil financiamento super forte, quando você vai olhar a penetração de financiamento no México é menor. Na Argentina você tem uma questão inflacionária que impacta muito o mercado, então comprar carro é um jeito de você guardar o seu dinheiro sem perder o valor. Você tem especificidades, mas realmente você tem um ecossistema problemático, burocrático e muitas vezes corrupto em algumas frentes. Sim. A maioria, todos. Como que seu time se organizava nesse sentido, uma vez que tem as guidelines muito rígidas e ao mesmo tempo também algumas suas adaptações, peculiaridades e tal. E junto disso, porque talvez tenha a ver, como que vocês entendem as peculiaridades da Turquia? Porque da Argentina é mais fácil da gente sacar, né, que tá aqui do lado. Cara, eu tinha um cuidado muito sério de dar liberdade para os locais. Você precisa, né, principalmente numa marca tão nova, num modelo tão novo. Então, assim, cada país ou cada sub-região tinha o seu brand manager, tem o seu brand manager, e você precisa ouvi-los muito. Cara, a gente precisa ouvir.
a gente precisa acreditar, a gente precisa ter confiança. Então, é um time muito, muito pensado nas estruturas de confiança entre pessoas. Tipo, eu não vou interferir na compra de um determinado veículo, porque você está me dizendo que ele funciona e, sinceramente, eu não posso nem questionar. Então, eu acho que tem que confiar muito, tem que ouvir muito, tem que ter uma dose de humildade gigante, até porque, assim, tá todo mundo ali não falando sua língua mãe, então as interfaces já são complexas, né? Tem mais atrito por natureza. Exatamente, né? E tem muito mais... como é que fala? Falhas de interpretação no que é um falando português com o outro, né? Às vezes a pessoa fala uma palavra que no seu inglês significa uma coisa e no inglês dela, turco, significa outra coisa. Então eu acho que precisa de muito diálogo, precisa de muita troca, precisa de muita confiança. Assim. Mas eu acho que você para mim a chave, foi por isso que eu juntei as perguntas, é que a sua estrutura organizacional também precisa considerar essas coisas para que não tente... Imagina, beleza, até pode ter tanto de gente olhando para a Turquia, mas pô, se não tiver alguém lá e alguém tomar um certo grau de decisão ali, né, a coisa ou fica lenta ou fica ineficiente. Exatamente. Dessa estrutura, assim, então a lógica era... Você tinha essa diretoria global, daí você tinha esses managers locais e os times locais também. Exatamente. Então, assim, os managers locais, eles respondiam, né, pelo marketing e eles tinham pessoas abaixo que também eram locais e que faziam e que nutriam eles, inclusive, de informação e nutriam a gente e por aí vai. Então, a estrutura toda é pensada para isso, tanto para branding quanto para mídia. Você tem pessoas fixas que olham para o todo e pessoas que conhecem o mercado a fundo. Assim. Não funciona de outro jeito. A real é essa. Mas esses países tinham um country manager, por exemplo? Tem country managers que era o cara do business mesmo, que vinha... Era então um negócio mais matricial? Tipo, esse brand manager, ele tinha que tanto conversar com o country manager quanto com você? Quanto conversar comigo. Era essa complexidade que eu queria chegar. Não, assim. Realmente, é complexo, assim, não era simples, porque ele tinha esse dual report de eu me reporto para o local e me reporto para o global, e eu tô sempre... Não nessa... Eu estou sempre entre essas duas gestões, essas duas visões. E muitas vezes a gente estava em consenso, muitas vezes não. Né? Existem momentos onde a gente tem que argumentar, colocar os pontos. Olha, foi feito assim em outro mercado, funcionou ou não funcionou. Então, tinha muitas essas discussões assim, de quais caminhos levar e vamos conversar e vamos dialogar. Dentro exatamente disso, até dessas divergências, né? Quando você tem uma marca, e aí a gente até pode falar das AIS daqui a pouco, né? De, sei lá, quase 200 anos, existe uma série de regras e tal que, ok, deve ter o seu espaço ali, mas a coisa está muito mais sólida e tal. A Cavaco tem quantos anos? 7. Como que você consegue manter consistência, manter um trabalho de marca bem feito num ambiente muito dinâmico, com muita pressão, muita velocidade, e aí todos os embrólios ali culturais, de time, de organizacional, então é o country manager ou sou eu? Quando que é quem e tal? Como que se organiza essa bagunça? Eu acho que eu concordo com você que era a parte mais difícil, assim, tipo, cara, porque no fim do dia a gente trabalha com pessoas, né? Todo mundo tem seus dogmas, todo mundo quer fazer a sua maneira, é um mercado muito dinâmico, a resposta tem que ser muito rápido, é um mercado de hard sell, né? Não é um mercado assim que, vamos aqui montar um calendário e nada vai mudar para caramba. Mas eu acho que na Cavaco existe um bom equilíbrio entre estruturas globais e estruturas locais, né? Então, por exemplo, todo o desenvolvimento criativo de peças mais icônicas, por exemplo, filme que vai para a TV, é feito dentro de uma agência interna. Entendi. Porque daí eu garanto que os meus códigos e meus guides mais importantes vão estar lá. Coisas um pouco menores ou um pouco menos icônicas, como uma peça que vai para uma campanha de performance pequena, aí você já consegue descentralizar com uma agência local. Então, existe sempre esse equilíbrio de forças entre uma estrutura global e uma estrutura local para justamente eu não perder o cerne da minha marca, porque é muito fácil, uma marca de 7 anos, e ao mesmo tempo eu também não virar um estranho dentro de um mercado que corre para um lado e eu estou correndo para o outro.
Quando você entrou lá, já existia guidelines razoavelmente bons? Existiam muito bons na cabeça de muita gente. Eles entendi. não eram documentados Documentados, oficiais, eles não eram, assim, consensados em muitos casos. Então, existe um plano onde a gente quer chegar como marca. Então, eu acho que uma das principais coisas que eu fiz lá foi justamente colocar tudo isso numa grande história única, né? O que a gente precisa fazer quando você está nesse estágio de marca, como você identifica, quais são os indicadores das nossas pesquisas de equity que identificam onde você está como marca, versus indicadores de business que mostram quais são seus desafios, e a partir daí você começa a trabalhar e, né, rechear o plano de ação. Tá, daí vem duas perguntas. A primeira, quão empolgante ou desanimada você fica quando você chega e vê uma estrutura que não tem nada documentado, por exemplo? Então, beleza, existe muita informação. Isso mais te empolga ou mais te desanima? Mais me empolga. Assim, então... cara, jamais seria diferente para mim. Assim, quanto mais eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei que eu posso contribuir, mais eu falo, cara, que animal, assim, que delícia. Super animei na hora. Eu falei, que legal. Uhul. Boa. E quanto que os fundadores, ou vamos botar assim, o time executivo de um modo geral, comprou a importância desse trabalho de branding, assim? Porque especialmente nessas empresas, que eu vou entrar num lado mais performance, assim, tende a muito ou subestimar ou deixar de lado durante muito tempo, né? Eu acho que a Kavak nasceu com uma marca muito forte. Assim, a Kavak realmente ela é o primeiro unicórnio mexicano, é o segundo maior startup da Latam. Então, ela já nasce com um hype em torno da marca e de valor de marca e das pessoas te reconhecerem. O Checo Pérez é um dos embaixadores da marca. Então, é um piloto de Fórmula 1 mexicano, que é um hype, é super famoso, super vencedor. Nananã. Então, assim, já existe, ela já nasceu como uma marca muito forte, assim. Então, era muito natural que todo mundo quisesse essas instituições ou esses guides. É difícil, assim, era difícil mostrar e falar, não, mas agora você tem que ficar quieto. Agora você tem que trabalhar sua performance, porque você ainda está amadurecendo o seu business, você ainda está chegando num nível de rentabilidade saudável para depois você começar a abraçar outras causas. O problema era o contrário, sabe? Era frear as pessoas quando elas queriam já estar abraçando o mundo. Massa. Falando então em acelerar e crescer e tudo mais, a gente acaba interagindo, acho que pelo LinkedIn mesmo, a primeira vez, eu não lembro exatamente porque você estava interessada, né, num banho de loja de growth ali, né? E aí vem a pergunta, qual que foi esse contexto, que eu nunca te perguntei direito exatamente ali, e outro, como que é a relação de marca e performance com o que era lá na Kavak, e eventualmente outras empresas que você passou, porque costuma ser um dilema muito grande, parece que é uma dicotomia, eu nem acho que seja, inclusive. Também acho. E a gente, hoje, eu, apesar de ser mais analítico e tal, eu tendo a gostar muito, entender que pode ser um puta de uma alavanca, com alavanca de crescimento mesmo, sabe? Mas como que era essa relação entre as áreas de growth, branding e você no meio desse processo? Cara, vou começar lá, como é que eu fiz esse processo de entrar na GLA, de fazer toda a minha formação. Eu sou de uma geração que eu não nasci digital, né? Eu nasci no outro rolê, assim. Eu nasci com figurinha que a gente colava no dedo na base do cuspe. É outra história. E chegou um momento na carreira que eu fui muito pressionada por essa missão de, cara, você precisa se atualizar. Né? Um determinado momento eu era velha e eu era jovem, né? Eu era jovem para estar num cargo de liderança e eu estava velha, quase obsoleta para o mercado que estava mudando e digitalizando muito. Então eu precisava ir atrás disso. É menos natural e orgânico da minha geração, da minha idade, só que completamente, como é que fala? Aprendível, né? Assim, você vai atrás, você aprende, você vai olhando. E eu acho que as coisas partem de um princípio muito, muito mesmo. E eu tô com você, assim, eu acho que o growth, ele é uma outra ferramenta de venda, como quaisquer outra, e tá todo mundo construindo marca. E tá de maneiras
mais intensas, menos intensas, ok. Mas na realidade que a gente tem hoje, onde performance está muito na sua rede social, que é o lugar que você passa horas scrollando, não dá para você achar que você tá só no last click ali. Não dá para você achar que, eu só vou converter esse cara. Cara, você está perdendo chances. Você está perdendo oportunidades. Eu acho que na Kavak a gente tinha, aí voltando para a Kavak, lembrar que é um mercado que ele é de performance desde sempre. Né? O jornal do carro, o classificado. Você tem uma linguagem de final de funil que é as muito... Feiras, né? As feiras, o feirão, exatamente. Assim, é uma linguagem muito final de funil por essência. E o que você traz isso? Você traz um código, você traz abundância, você traz oportunidade, você traz um pouco de um desconforto em qual escolher, você traz uma série de valores que talvez você não está explorando ou você não está verbalizando, mas que estão ali. E eu acho que a Kavak trabalha muito bem isso. Então, eles trabalham muito catálogo de Facebook. Cara, para você olhar amplitude de oferta de SKUs. Então, eu tenho vários modelos de carro, em vários ranges de preço, com vários tipos de quilometragem. Então, assim, quando você olha 7 ou 8 carros, você está passando um sentimento para o teu consumidor ou para o teu usuário. E você pode não estar tão claro na tua cabeça, mas você está mostrando para ele que você tem muita opção. De que eu tenho muita opção, de que eu tenho... Meio que está aqui. Está aqui. É só precisar achar, mas está aqui. Né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade, ou a gente muitas vezes está num ritmo tão frenético que a gente esquece de pensar o que a gente está passando como emoção. Você está dando aquela dose de dopamina que a pessoa vai olhar e falar, já me vejo ali nas férias com a família inteira. Você passa, né? Ou você está dando um grau de frustração de falar, puta, mas eu não tenho grana para ter esse carro. Ou você está dando um certo medo, eu vou comprar e será que eu vou conseguir segurar? Né? Exatamente. Ou você está trazendo, sei lá, uma liberdade. Tudo que a gente faz no dia a dia é muito movido por sentimento. E performance é a mesma coisa. Né? Eu acho que muitas vezes a gente esquece que eu estou passando uma mensagem, eu estou passando um sentimento em todo e qualquer santo ponto de contato. Muito foda. E aqui eu tenho a mania de já perguntar e já responder ao mesmo tempo. Então, o que eu acho muitas vezes que também é esse encontro ali do branding, growth e tudo mais, é um exemplo que eu dou, que é o seguinte, né? Como a gente falou, esse mercado alto, de um modo geral, ele é muito problemático. Então, você ter credibilidade impacta diretamente performance. Com impacta certeza. O clique, a conversão. Né? E eu tenho 2 casos, assim, que é o caso da própria Singu, onde eu passei, que se você não confia em alguém que vai entrar na sua casa, então, sei não, é esquisito, né? Então, trabalhar a marca aqui era muito importante para a gente diminuir atrito, aumentar a conversão e tudo mais. E tem um caso clássico também da TAI, né, na Max Milhas. Porque a da Max Milhas era até o contrário, era um problema de tipo assim, é bom demais para ser verdade. Deve ser golpe. Então a Max teve que fazer um trabalho muito grande, e aí logo que a TAI entra lá, sei lá quantos anos atrás, ela... não sei se você lembra, mas teve TV contra a Tata Werneck, teve Porta dos Fundos, teve um tanto de coisa para chancelar aquele modelo e falar, gente, se tá na Globo é porque você pode confiar. Mas é muito isso, assim, a gente não pode esquecer essa visão de jornada, né? Assim, a gente tá construindo, de um lado eu tô dizendo, pode vir que meu business é bom, pode vir que eu sou foda. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dá uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. E no final eu tô falando, é só clicar e você vai escolher o carro que melhor te atende, o financiamento que melhor te atende. E aí sim, tem produto, tem tecnologia, que é um tanto de coisa que faz esse processo ser mais fácil, mais fluido e tudo mais. Mas eu acho que o grande ponto de encontro aqui é exatamente quando a marca, ela, especialmente no seu mercado, ela ajuda a trazer credibilidade, e essa credibilidade é muito fundamental para a conversão. Total. Esses dias não, tem muito tempo. Eu abri uma caixinha lá no Instagram
E eu falo muito tempo, porque tem muito tempo que eu não faço algo decente lá, mas tudo bem. E aí eu falei alguma coisa assim, manda o que é seu business, que eu falo o que são algumas possíveis alavancas de crescimento. E a pessoa falou que era um business, era uma fintech no mercado de auto, que era tipo para você financiar pagamento de multa, algumas coisas assim. E aí na hora eu falei assim, velho, isso aqui é o combo da fraude na cabeça da pessoa. Total, compra o ouro. Né? Exatamente. Quando a pessoa vê isso aqui, dinheiro e carro junto, na hora já apita todos os alarmes de fraude. E aí eu falei, olha, você provavelmente vai ter muito problema de credibilidade por causa disso. E aí não deu outra. Ele me respondeu na DM e falou assim, cara, exatamente esse é o desafio e tal. Então, é por isso, você junta dinheiro, qualquer coisa no mercado financeiro é muito complicado, porque tem muito golpe, a parte de carro tem muito golpe. O caso da Max Milhas era a lógica de perder dinheiro para parecer uma fraude. E porque são categorias que você põe uma expectativa foda. Né? Não que ninguém queira perder dinheiro, mas quando você pensa em viagem, quando você pensa em carro, é um sonho. Então eu pus uma expectativa muito grande. Então, cara, o menor problema, você fala, vai uma frustração, é um balde de água fria muito grande. Assim. Tem esse compromisso, tem essa expectativa e tem esse peso que já vem com o modelo. Exato. E aí, dito isso, eu não sei o quanto que você pode abrir, falar, não precisa de número, resultado, nada, mas o que foram ações, por exemplo, que vocês fizeram na Kavak que você entendia ações, campanhas, tudo mais, que você entendia que tinha esse trabalho aí da credibilidade e tudo mais, e que muitas vezes era até coordenado junto com o Growth, por exemplo, né? Porque tinha que bater um certo número lá, por exemplo. É uma clássica, né? A Kavak patrocina a CBF, patrocinou a AFA, que é, né, a seleção argentina, e patrocina a seleção mexicana. Então você pega uma paixão muito clara dos 3 países, que são os 3 maiores mercados, você pega uma paixão muito clara, você, cara, valida isso, você está perto da sociedade, você está perto de uma coisa que é muito, né, muito falada, muito expoente, muito visível, muito, como é que fala, que todo mundo gosta, e a partir disso você cria promoção, evento, material de performance, e por aí vai, com esse patrocínio, com essa relação. Vamos colocar o canarinho lá, bonitinho, na rede social, que sempre dá um hype, né? Vamos fazer uma promoção atrelada à Copa do Mundo, ou à seleção mexicana, à seleção brasileira. Então, acho que esse é um exemplo muito icônico, que eles foram lá em cima para falar, eu sou uma marca sólida, que tenho cash suficiente para patrocinar a CBF, e ao mesmo tempo, vai lá ver meu carro, né? Seleção de carros Kavak, né? Legal. Né? Boa. Como que... E aí, na verdade, eu tenho a pergunta contrária, né? O que todo profissional de growth, e aí seja externo, seja quando você estava lá, o que você acha que todo profissional de growth tem que saber de branding, de comunicação, para evitar fazer muita besteira? Cara, eu acho que a gente tem que lembrar que o Growth hoje, ele tá em alguns canais, mas ele sempre existiu. Você sempre teve uma gôndola de supermercado que você tava lá, era até mais... A posição fazia diferença. A posição fazia diferença. O que eu já trabalhei de embalagem de produto para na hora do share of facing ficar bonito, uma que fazia assim, outra que virava pro lado para ficar mais bonito e para eu ganhar espaço da concorrência. Então, assim, eu acho que todo profissional de Growth tem que passar umas horas no hipermercado para ver, assim, cara, a análise de categoria na veia. Eu acho que não pode esquecer qual o sentimento que eu tô passando. Assim, o que eu tô passando ali? Eu tô passando acessibilidade, eu tô passando frustração, eu tô passando felicidade, eu tô passando confiança. Tem um sentimento sempre, não é só um clique. As pessoas clicam porque elas se sentiram movidas, elas se sentiram engatilhadas naquele clique por algum motivo. O que eu quero quando eu vou fazer aquela peça, né? Não é só arte pela arte, não são só os guidelines pelos guidelines, não são as melhores práticas das grandes canais pelas melhores práticas. E eu acho que isso tem uma grande vantagem, que é quando o outro lado, né, numa discussão, numa interação, entende que, essa pessoa estudou, essa pessoa tá tentando entender o meu lado, tá tentando achar o meio do caminho. Politicamente falando, fica muito melhor, né, de você lidar com o negócio do que simplesmente aquela briga de duas áreas silos, de silos, exato.
Cara, eu acho que assim, gente, o mundo tá mudando muito, o mercado tá difícil, o mundo tá vivendo uma alta inflacionária. Assim, a gente tem que dar as mãos em todas as nossas empresas, porque não tá fácil, assim, Exato. cara. A gente tem uma economia americana em franca desaceleração, tem eleição que vai vir. Assim, eu acho que a gente precisa olhar um pouco para o mundo e o quão complexo tá. E falar, meu, growth e branding, a gente é uma coisa só, amigo. Ninguém solta a mão de ninguém, assim. Porque, e eu acho que essa é a diferença um pouco do modelo de startup, né? Óbvio que somos seres humanos, existem conflitos naturais que é muito inerente ao ser humano, mas eu acho que está todo mundo em times multidisciplinares e transversais e, cara, estamos todo mundo junto aqui. É importante que a gente faça esse negócio acontecer. Muito massa. Eu anotei aqui, quando você falava o negócio do supermercado, para não esquecer de falar, porque eu tive uma das maiores lições ali de posicionamento. Você falou do Unilever, eu trabalhei no Unilever também. Só que só 6 meses. E nesses 6 meses, a gente sempre tinha um dia que era exatamente passar o dia no supermercado e o exercício lá de entender a gôndola, de conversar com os representantes, enfim. E aí os representantes estavam... eu não lembro aqui. Enfim, tinha uma pessoa lá da Unilever e aí ela me explicou a dinâmica. Olha... todos os supermercados são categorizados, eles são A, B, C, sei lá, qualquer nomenclatura que usa, mas enfim. Então eles são todos categorizados e para cada categoria você tem uma estratégia, uma expectativa e tudo mais. E aí ele falou assim, aqui na Unilever, vou falar só do que eu vi, do resto não sei se é assim, não posso garantir. Mas nessa época ela falava assim, a Unilever tem aqui, nesse tipo de supermercado, tem um range de preço para esses produtos. E é a própria Unilever que determina no mercado ali, pelo menos grosso modo, qual que vai ser o preço. E ela falou assim, por exemplo, a regra do caldo Knorr é sempre o mesmo preço ou mais caro que o Maggi. É sempre essa regrinha. E na época, eu era bem moleque ainda, sei lá, eu era estagiário no Unilever, me deu um bug na hora, porque eu falei assim, se você intuitivamente, você é ou igual ou menor para você estimular a compra. E aí que eu entendi, falei assim, não, cara, se ela quer o tempo inteiro se posicionar como eu sou melhor, eu sou superior, e aí toda a comunicação, todo o discurso é em cima disso, até de tradicional, né? Porque muitas das coisas da Unilever batem na sua avó usava o negócio. E na performance certa, né? Assim, você sabe o que você vai encontrar em termos de resultado, né? Exato. E aí eu achei muito incrível, porque eu falei assim, porra, é muito mais inteligente do que só uma guerra de preço aleatória. Desconto. Né? E aí qual o sentimento? Você tá passando por esse cara, eu vou pagar um pouco mais, mas é um caldo Knorr. Exatamente. Assim, eu tô ali falando assim, eu sei o que vai ser bom. Que inclusive virou a categoria, né? Exatamente. De tão relevante virou a categoria. Total. Muito massa. Eu quero discutir um pouquinho agora essa sua recente transição aí, porque quando eu te chamei pra gravar, foi no dia que você falou assim, eu acabei de decidir um negócio, e aí você começou, hoje nós estamos gravando, hoje é quinta, né? Então você começou segunda. Comecei segunda. Boa. Aí eu acho que tem várias perguntas dentro do fato aqui. Eu acho que tem algumas... Vamos começar na mais pessoal ali. O que para você, uma vez que você já é bem experiente, passou por várias coisas, o que hoje você olha e considera numa mudança, por exemplo? Foi a pergunta que você fez lá atrás, assim... Quando você chega e você vê que as coisas estão ali, muita coisa a ser feita, como é que você se sente? Cara, é aí onde meu coração bate mais forte, assim. Eu acho que a Zeiss o mercado de lentes é um diamante bruto. A Zeiss é uma empresa com um potencial incrível de crescimento. É um produto de muita qualidade. Existe um caminho muito bom para ser percorrido. Existe um espaço de crescimento gigante. E quando eu entendi isso, eu falei, putz, eu acho que eu quero esse quiprocó pra minha vida. Né? Eu acho que eu quero esse rolê. Mas até, o que você... Beleza, então tem um desafio, botar intelectual aqui, né? E me parece que você é muito mais a pessoa do 0 a 1 do que do manter o processinho rodando ali. Beleza. O que mais que você olha? Então, tem o desafio intelectual...
beleza, tem todas as questões financeiras e tal, Sim. show de bola, mas pessoalmente pra você, assim, por que você muda, entendeu? Porque O que mais que precisa eu ter? entendi também que é uma venda de tecnologia, assim, que é um produto que tem uma linguagem tecnológica muito forte. Assim, eu trabalhei com categoria de celulares 4 anos e meio. Assim, eu faço uma correlação entre as duas coisas gigante. Desde visão de portfólio, de facelift, de mudança, de crescimento de mercado, de relação com o consumidor, assim. Cara, é muita tecnologia. E eu falei, putz, que legal, vamos vender performance. Vamos vender resultado, vamos vender Você tecnologia. descomoditiza ali, né? Exatamente. Você descomoditiza e você vende resultado, você vende performance, você vende tecnologia e tudo aquilo que está dentro do produto, tanto de pesquisa, de desenvolvimento, quanto do produto em si. E o que você, nesse processo, busca da empresa e como para você... Porque assim, vamos lá. Tem o que a gente consegue ver logo de cara. Eu posso ir no site, posso ver o mercado, não sei o que e tal. Mas eu acho que o ouro da história tá nas conversas. Então, quando você tá, né, no processo ali, e é bem legal porque na posição que você tá, não é um processo de contratação. É os dois tentando se convencer. Exatamente. Eles têm que provar que ele é uma boa oportunidade para você e você provar que você é um bom profissional ali. Tem muito mais simetria do que no início de carreira, por exemplo, né? O que você tenta caçar da empresa e sondar da empresa e descobrir Acho que nesse o nível processo? de autonomia que eu vou ter, né? Aí nessa sua lógica eu vou do 0 a 1, cara, é difícil você ser assim e você querer manter o business as usual. Ou você se contentar com uma estrutura que já está muito sólida e muito organizada e falar, tá, tudo bem, aqui tá legal, vou manter o negócio rodando que já tá bom. E que tem um puta valor. Nem é questão disso, mas uma das conversas que eu tive foi, qual é o meu nível de autonomia? O que eu posso fazer? Exato. O que eu posso fazer? Me deram um nível de autonomia legal. Não vai ser do dia para a noite. Ok, estamos numa empresa de 180 anos, legal. Mas existe o espaço para você criar a sua marca, existe o espaço para você fazer um trabalho autoral no sentido de implementar suas ideias, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que me seduziu e que estava muito nas entrelinhas durante o processo. E você tem alguma coisa com o global que te chama a atenção aí? Porque se você olha o histórico aqui, você tem uma relação muito próxima com coisas multinacionais. Acho que minha terapeuta vai trazer uma relação com coisa do pai, acho que eu preciso dar uma constelada. Sempre tem essa coisa. O global me acompanha na vida inteira. Unilever, Samsung. As agências. As agências. Cara, não sei, quando eu estava no Grupo Pão de Açúcar, ainda tinha gestão do Abílio, que não é um global, mas né, tem esse papel. Não sei, acho que é um papo mais terapêutico. Mas que tipo de relação, por exemplo, nas AIS com a matriz, com a Alemanha? Tipo, o que até no tom da autonomia, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, sabe? Tem assim, não brigas, mas tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Produto, por exemplo, é uma coisa completamente desenvolvida por HQ, e aí eles trazem isso já feito, modelado, a forma de falar, que é a forma, como é que fala? Que a gente tropicaliza, né? Eu acho que vem muitos guides, acho que vem uma estética, né? Quando você pensa em marcas alemãs, você tem um minimalismo que é muito natural, você tem até um color code que é bem tradicional do país. Então, acho que esse tipo de elemento é até parte importante daquilo que eles querem construir globalmente. Essa é muito intrínseco às AIS. Aí eu acho que como você coloca isso em termos de mensagem, até de modelo de negócio. Hoje a ZAIS está quase com 150 lojas ZAIS Vision Center, que é uma iniciativa muito melhor desenvolvida no Brasil do que qualquer outro país. É na pegada de franquia? São franquias. Entendi. Então, assim, cara, existe esse espaço de você criar um modelo de negócio que é completamente não usual para o modelo alemão. Só que, óbvio, os guides estão muito ali, né? Você vai vender tecnologia, você vai ter o azul muito forte, você tem uma coisa da cor, esse contraste que é muito das AIS, o branco com o azul, até porque você está vendendo qualidade ótica, então acho que isso é importante para traduzir isso. E assim seguimos, né? Então acho que assim, tem espaço para inovar.
Eu não acho que eu vou fazer uma coisa 100% brasileira, não tenho essa ambição, senão também não ia com esse grande irmão aí na minha orelha. Mas eu acho que existem várias formas de se inovar em termos de target, em termos de canais, em termos de mensagens que você quer criar, de, sei lá, influencers e por aí vai. Influencer também? Pensa que tem muito produto, por exemplo, para pediatria oftalmológica, né? Aí, de repente, você trazer um médico oftalmopediatra ou mesmo uma mãe que o filho tenha vivido isso, você pode trazer para abordar o assunto, não é para necessariamente converter, não é o jabá, é tipo, cara, vamos falar, por exemplo, que teoricamente a primeira consulta oftalmológica deveria ser aos 3 meses. Tem muita doença que ela é curável até os 7 anos. Né? E depois dos 7 anos você já não consegue curar. O estrabismo, por exemplo. Então você consegue fazer ajustes no cérebro da criança a partir do uso de óculos ou de outras ferramentas que você muda coisas que, na minha época, eram irreversíveis, como o estrabismo. Entendi. Então... Mas nessa linha, então... educação passa a ter um papel muito importante nessa jornada, né? Muito. O quanto que já é feito isso e o quanto que... Porque educação, de modo geral, tem um poder de impacto em marca gigantesco, né? Especialmente se bem feito, né? Claro. O quanto que isso já é feito hoje? Eu acho que já tem bastante, eu acho que as pessoas estão se acostumando ao tema, né? A gente tem um crescimento muito grande do uso de óculos nos últimos anos por conta de excesso de tela, pandemia, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que a necessidade está crescendo, o mercado vai crescendo, naturalmente a educação e o interesse pela educação está crescendo. Eu acho que ainda tem muito espaço para crescer, por isso que eu estou nas AIS, mas eu acho que as pessoas estão despertando para esse movimento. Legal. Falando nessa recente mudança, eu acho que tem um lado legal para a gente entrar aqui nos últimos 15 minutos, que eu acho que o lado pessoal, foi o que eu comecei a te perguntar, né? O que você olha, um pouco da autonomia, que você respondeu um pouco da autonomia. E aí eu acho que como você já passou por algumas empresas e muito diferentes, como que são os seus primeiros 90 dias ali nas empresas novas? O que é o seu processo, talvez ele mais escrito ou menos escrito, mas como costuma ser seus primeiros passos em empresas, assim? Cara, eu não acho que eu faço muito diferente do mercado, assim. Eu acho que os primeiros 30 dias é ouvir muito. Eu acho que é legal também já chegar com um plano ou com uma hipótese, né? Em vez de você chegar 100% cru, assim, vou lá, vou ouvir, bacana. Não, eu já cheguei com algumas hipóteses. Na Kavak eu cheguei com hipóteses, na Cheio, antes da Kavak eu cheguei com hipóteses e estou chegando nas AIS também, assim. Tipo, cara... Valide elas, ouça muito, faça conexões, faça elos e alianças, porque é importante também você criar essas relações pessoais com as pessoas. E depois, cara, para os seus 60 para 90, você já começar a implementar algumas melhorias, quick wins, falando na linguagem moderna. Eu acho que é importante você identificar rápido os seus low-hanging fruits. Aí você já cria isso, tipo, eu ouvi 30 dias... Eu estruturei, validei, eu repensei minhas hipóteses do 30 para o 60, do 60 para o 90, eu já começo a trazer algumas pequenas melhorias, algumas pequenas mudanças e já pensando quais vão ser minhas grandes batalhas dali para frente. Né? Eu acho que é difícil, né? Começar uma empresa nova. Putz, então, é porque começa tudo de novo, né? Tipo filho, né? Cara, as madrugadas, as fraldas... Mas como que é esse chegar com as hipóteses aí? Como que... É sentar, ler muito do mercado. Não conhecia quase nada do mercado de lentes. E eu fui sentar, fui ler, fui entrar no site da Biótica, fui entrar no site das AIS, nacional, internacional, latino-americano. Fui olhar muito do que eles falam, fui criar assim, o que essa marca precisa, o que falta, o que não falta, quem são os clientes, qual é a jornada, né? Eu criei personas e criei jornadas para cada uma dessas pessoas para validar isso, para entender quais eram os gaps ou quais eram as oportunidades de trabalho.
Entrei, vi meus pares ali, quem seriam as pessoas, entrei no LinkedIn de cada um, anotei, cara, o que esse cara fez no passado, o que essa pessoa, aonde ela trabalhou, aonde ele trabalhou, o que ele coloca que ele tá fazendo nas AIs. É bom, você vai conversar com uma pessoa, você já sabe, assim, esse cara tem 22 anos de empresa, né? Ele tem um conhecimento muito grande. O que eu vou subtrair dele? Conhecimento cultural de AIs, bacana. Então, esse cara entrou 1 ano. O que eu vou saber dele? A diferença entre mercado e a empresa. Então, acho que é fazer a lição de casa, assim. É que essa lição de casa, apesar de parecer bem óbvio, eu acho que ela não é tão feita, de um modo geral, pelas pessoas. Por isso que a minha pergunta foi nesse tom, assim, de... pareceu trivial, não, eu chego com umas hipóteses, mas não, tem um estudo. Tem um estudo. A gente casa, brasileiro, a gente acha que entra em campo e já chuta pro gol, né? Exato. E não, tem todo um tempo de treinamento, assim. Eu dediquei, nas últimas semanas, algumas boas horas, né, entre fazer o phase-out, né, entre sair da Kavak e entrar nas AIs. Eu passei algumas boas mesmo, horas estudando o mercado que eu ia entrar, criando essas hipóteses, analisando o quadro de executivo, vendo as últimas coisas. Acho que foi, assim, concordo com você, não foi trivial, não foi assim, nasci pronta. Não, foram horas de estudo, muitas vezes, cara, madrugas, porque estava terminando uma fase, precisava entregar algumas coisas. Então, 8 da noite, vamos começar das 8 às 11. Eu faço isso, depois eu dormir, porque em algum momento também precisa fazer. Você falou da cultura das AIs. Como que é a cultura de uma empresa de quase 200 anos? E o que talvez você esteja surpreendendo agora, assim? Agora que você entrou, né? Cara, uma empresa de 100 e não sei quantos anos, ela tem muita história, né? Ela tem pessoas que trabalham lá há muitos anos, 30 anos. Tem pessoas que trabalham lá há mais tempo do que metade dos funcionários é vivo, né? Então, assim, existem dogmas muito estruturados, né? Existem verdades muito claras, existe uma percepção muito interna. Então, você tem essa coisa muito sólida de cultura. O que me impressionou é o quanto eles estão abertos para uma transformação digital. Eu acho que essa coisa de produção e inovação te leva para isso, né? Tipo, cara, eu preciso renovar os meus produtos anualmente ou em determinado período. E isso faz com que você se oxigene e você busque soluções novas. E me impressionou isso como estrutura empresarial. Assim, cara, estão fazendo uma transformação digital incrível, tem um Salesforce super bom, assim, tem algumas ferramentas muito bem utilizadas que às vezes não é tão padrão no mercado. Às vezes você vê umas puta ferramenta boa sendo usada assim, bem mal, sabe? E eu acho que eles conseguem fazer esse balanço de uma empresa muito tradicional e pegar o novo e trabalhá-lo bem. Mas quando a gente fala de uma empresa, vamos lá, alemã, de tecnologia, que está convidativa ali, né, na parte da transformação digital, provavelmente tem uma cultura analítica forte. Gigante. Né? E aí, como que você entra nisso e como que a dinâmica ali de marca, comunicação conversa com essa isso coisa? É uma coisa que eu aprendi na minha carreira. Eu trabalhei muito tempo com coreano, eles são muito céticos, né? Então, assim, cara, como é que você traz indicadores para provar o que você está falando ou mesmo para munir o seu discurso, assim? Então, cara, sei lá, como é que eu vou falar de jornada olhando, de repente, a base de CRM? Como é que eu vou trazer uma perspectiva de ROI ou atrelar, no final do dia, uma geração ou de lead, ou de valor, ou de conversão, ou de geração de fluxo? Não sei. Mas como é que você faz isso? É analítico, é doído, né? Porque falar de equity, muitas vezes, é falar a médio e longo prazo, muitas vezes é falar uma aposta que você faz hoje para colher frutos daqui a 2 anos, mas eu acho que é factível, assim, é isso que eu falo das agências. As agências têm que estar prontas a trazer esses indicadores ou pensar quais indicadores e em quais prazos a gente pode se comprometer. Sim. Nesse negócio do prazo, o que me vem à cabeça logo de cara, que você falou das low-hanging fruits ali, né? O que são essas oportunidades que não basta ser razoavelmente fácil de fazer?
elas também têm que ser razoavelmente fáceis de você tangibilizar, mostrar e tal. É um exemplo, assim, o que são coisas e como que você mediu para provar que essas low-hanging fruits parecem relevantes Nas AIS mesmo? ainda nenhum, Não, né? nas AIS tem 4 dias, né? Mas podemos voltar. Cara, eu acho que... Eu não sei, assim, Samsung a gente fazia muito isso desde visualização de página, desde coisas simples, tipo, Google Trends, né? Às vezes você quer convencer teu cliente, você tá lá e você fala, cara, olha isso aqui, tá reverberando, as pessoas estão prestando atenção. Sim, Talvez você não tá no ranking da Interbrands ainda, mas, putz, a partir do momento que você mexe uma agulha, você tá... Isso está sendo efetivo de alguma maneira, né? Eu acho que desde coisas simples como entrar no Google Trends, que não tem grandes... Sofisticação, né? Exatamente, disrupção, não tem nada... Até coisas maiores, né? Vamos olhar, então, um pouco de share, vamos olhar o quanto a gente vende, vamos olhar a penetração de mercado, positivação de loja, né? Então, você tem, sei lá, celulares dobráveis da Samsung, por exemplo, que é um negócio que estamos ainda está se educando o mercado para usar telas dobráveis. Ainda existe uma distância, um ceticismo. Sim. Então, beleza. Positivação de loja é um super indicador. O que é uma positivação de loja? Desculpa, eu colocar meu produto para vender lá. Então, imagina que eu tenho, sei lá, 1.000 lojas que eu posso vender um celular dobrável. No começo, 80 vão vender. Depois de 80, você vai para 120. Depois de 120, você vai para 250. O que você está fazendo? O produto está mais perto de mais gente e mais possível de ser vendido. Então, não necessariamente é uma loja vendendo muito e muito mais o quanto chegar, que isso tá porque acontecendo. Você vai no pouquinho, né? A pessoa vê lá, gostei, vê de novo, quero. Vai de novo, putz, vim em 2 lojas. Você vai criando essa massa crítica e aí é o que a gente falou da jornada. Tipo, em 1 hora ele fala, tá bom, gostei. Muito bom. Paula, incrível o nosso papo. Eu estou adorando, mas a gente está batendo no nosso horário, no seu horário, na verdade, aqui, né? Então eu quero fazer uma última pergunta aqui, que é a pergunta tradicional que a gente faz e que eu percebi que eu esqueci de fazer na do Match, que foi o primeiro episódio aqui, porque a gente estourou muito tempo, que a gente sempre pede 3 recomendações, aí pode ser de conteúdo, artigo, gente para seguir, livro, enfim, tanto faz, mas 3 recomendações de conteúdos de um modo geral que fizeram diferença para você, e aí pode ser tanto pessoalmente falando, comportamentalmente, quanto profissionalmente também. Cara, eu gosto muito de ler, né? Não sei quando na minha vida, mas eu sou aquela pessoa que leio 20, 30 livros ano, então eu acho que eu vou para uma lógica de livros. Um livro que eu adoro, sempre recomendo, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Vamos entender a sociedade brasileira ali. É um livro de 100 anos e explica muito bem o brasileiro. É uma coisa impressionante, assim. Desde coisas que, sei lá, eu nunca tinha parado para pensar. Como as cidades litorâneas no Brasil eram importantes versus as capitais dos outros países da América do Sul que não eram litorâneas. Né? E o que isso influencia? Você ser uma cidade litorânea igual a um porto e você não ser uma cidade litorânea. Você tem uma miscigenação natural de cidades portuárias que é muito nosso. Então, assim, esse é um livro, Raízes do Brasil, cara. É fininho, rapidinho, galera, fica tranquilo. Não sofra. Segundo livro chama Código Cultural. Ele é um livro já mais técnico de marketing e branding, mas eu acho que traz muito isso. O que os códigos são importantes para você posicionar uma marca, né? Então, o que representa o carro na cultura norte-americana para você posicionar uma marca, né? O carro ele tem uma mística de liberdade, de exploração. Isso traz muito tudo aquilo que é intrínseco do americano, que se sente, né, esse explorador, esse cara que chegou do oeste ao leste. Então, é muito legal, também fininho, bacana. Eu acho que faz a gente pensar sempre para quem você está vendendo antes de começar a posicionar qualquer coisa. Perfeito. E um terceiro livro, deixa eu pensar. Pode pensar. Ai, meu Deus. Esses são os meus de cabeceira, assim. Cara, eu vou mandar, eu acho que um podcast que eu adoro, que é a Rádio Novelo, que elas fazem coisas incríveis. As meninas
contam histórias de um jeito muito legal e eu acho que é uma boa referência de storytelling, de narrativa. Acho que elas têm podcasts, assim, histórias curtinhas, maravilhosas, super legais. E eu escuto muito, muito, muito. Eu sou eu no carro, eu malhando, tô sempre no podcast, assim. E junto com o nosso, claro. Lógico, muito bom. Paulo, eu adorei, obrigado de verdade. Quero você mais presente aqui no GLA agora. Agora que a gente descobriu que tá dois quarteirões, passos, né? Exatamente, podemos almoçar, podemos fofocar, podemos fazer a tirolesa de um prédio pro Exato. outro. Show de bola. Gente, último aviso aqui, tem que dar, é obrigatório, tá? Não é uma opção. Tem que dar 5 estrelinhas no Spotify. Ah, mas eu tô vendo no YouTube. Então você vai no Spotify e dá 5 estrelinhas. E também tem que curtir no YouTube, tem que se inscrever no canal, tem que compartilhar. Ah, mas eu tô no Spotify? Não importa. Vai no YouTube e faz o trabalho aí. Beleza? Paulo, muito obrigado. Adorei o nosso papo. Obrigada, Valeu, obrigada. galera. Tchau, tchau.